Boa tarde, meus amores. Fala, gente, tudo bem? Boa tarde pra você. Tamo juntos, chegando em mais um Entre Sim, Família. ao vivo até as 4 da tarde. E hoje nós vamos falar sobre brigas de irmãos. Tem irmãos brigando por aí? Aqui, ó, já fica naquela, não, vai pra lá. É. Passa que é meu. Ó, desse risco pra cá você não passa. No carro, às vezes, né? A Eliane que falava que o irmão dela fazia uma linha imaginária, ó, daqui pra cá é meu canto, daqui pra lá é de vocês. E se passasse era briga. Não, mas quando fica nesses combinados, ainda agora vai para os socos e pontapés. Ai, pronto. Tem a briga de fato mesmo, né? E os pais ficam desesperados, uma parta daqui, uma parta da colar. Pede perdão pro seu irmão, amarra um com o outro. É. Pede perdão pro seu irmão. Ó, vocês não vão desgrudar enquanto vocês não fizerem as pazes aí. Puxa, e aí? Foi de verdade, não foi? Então, Foi só pra se soltar? E agora, hein? como é que a gente faz? Porque às vezes é só algo aqui a colar esporadicamente, mas há casos em que são muitas brigas, é muito recorrente e os pais realmente ficam sem saber como agir. Será que somos nós que estamos errando? Será que a gente não está sabendo lidar? Por que tanta diferença? Por que discutem tanto? Não aguento mais! E é disso que se trata o programa de hoje. Verdade. E acaba entrando em um ponto também que a gente vai falar por aqui, às vezes a própria rejeição do irmão mais velho que não queria que viesse um irmãozinho mais novo ali. E aí fica naquela, já cria uma certa aversão, quando nasce já fica naquela e gera bastante conflitos. Conheço alguns casos assim, mas tem casos que o oposto acontece, que não quero, a hora que chega, pronto, né? É aquele grudezinho. Verdade. Olha só, para conversar com a gente sobre esse assunto, Cassandra Vargas, ela que é psicóloga, tá por aqui para trazer algumas experiências aí também, responder a perguntas suas aí do outro lado e nossas daqui também, no nosso telefone que você já conhece para participar o tempo todo com a gente, tá bom? E nós vamos receber também dois atores. Dois atores mirins, dois meninos Feras, lindos, né? feras. E já conhecido de muitos de vocês aí do outro lado também, eles vão fazer aqui algumas encenações representando algumas situações reais pra gente falar a respeito, isso no momento chamado Na Prática. E quem tá com a gente hoje também por aqui? Quem tá por aqui também, ela, Josemara Mai, para trazer informações, notícias e o que vem hoje será, hein? Fica com a gente que daqui a pouquinho Josemara traz informações. Muito bem, estamos começando, como eu já disse e repito, ao vivo, com você até as 4 da tarde. 2h32, hein? Ok, 2h32. Nós já voltamos com você por aqui, até já. Relacionamento entre irmãos, aquelas brigas, aquelas tretas, esse é o assunto de hoje por aqui no nosso Entre Família. Mas antes, Josemara Mai já está a postos com as notícias de hoje. Boa tarde, Josi. Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Sabe que eu não tenho esse problema, né? Com brigas com irmãos. Filha única. Tranquilo! Lá em casa eu não brigo com ninguém. Mimadinha do seu Tito e da dona... Ah, é? Dona Marli. Dona Marli. Não, Será não que era mimada? Não, mimada não. Rapaz, longe disso. Longe disso. Gente, hoje no nosso Momento Mais Info eu quero falar de um tema que todo mundo gosta. Felicidade. Mas antes, roda a vinheta. Já quero começar o Mais Info de hoje com uma pergunta. O que te faz feliz? O que de verdade arranca um sorriso seu? Pensou aí? Pois bem, eu quero saber de vocês aqui no estúdio também. Pedro, traz aqui o microfone. Já vou começar com você, Pedro. Conta aqui pra gente, o que te faz feliz? O que arranca um sorriso seu? Acho que estar com saúde, saudável, estar aqui pronto para trabalhar. Saúde é o mais importante para mim, parece muito feliz. Perfeito, achei que ele ia falar um Pix de 50 mil reais. Tá bom, saúde é importante. E vocês? Mas para quem ficou uns dias na UTI, né? 50 mil, verdade, são Pedro. importantíssimos. Rapaz, que fique pobre pro resto da vida, mas com saúde, né, Pedrão? Exatamente. E você, isso. Avinal, o que te deixa feliz? O que me deixa feliz, os momentos em família. Eu amo estar junto com a minha família, a gente se divertindo, brincando, passeando, enfim, com a família. Ou até em casa mesmo, às vezes sem fazer nada junto, é gostoso. Eu amo isso. Verdade. É bom demais. Perfeito. Cassandra, quero saber de você. Já jogo a pergunta para você aí no outro canto do estúdio. O que te faz feliz? O que arranca um sorriso seu? Olha, estar com a família, viajar, participar com eles de pequenos momentos, às vezes um jogo, quando a gente está rindo, nesses momentos, nessa dinâmica familiar aí,
é o que tira todo o sorriso. Perfeito, Faz eu já diferença. vou aqui no lado então também para saber de outros negra aqui. Me conta, o que te Walker. deixa feliz? Ver meus filhos depois do trabalho de minha esposa. Legal. Garante hein? sorriso. Sim. Que fofo. É, Ó, o tem um Walker se pouquinho mais, escondeu ali, vem cá, hein? vem cá, ó. Aí, ó, Aqui, aí, fala ó. de novo aqui pra gente. Ver aquele meus sorriso. filhos e a minha esposa depois Ai, do e trabalho. aquele sorriso pra gente ver se realmente é. É, Aê! Muito bom, e você, Você sabe que outro Darleide? dia a pauta aqui foi sobre beleza, não foi? Beleza, Bonita? foi. E aí, naquele dia, depois eu fiquei pensando assim, o Walker, que eu conheço desde menino, né? Uma das crianças mais bonitas que tinha ali na igreja, na comunidade. Olha isso. Pensa no menino Aí bonito. cresceu, ficou Aí assim, esse continua, menino? Não, Ô, continua rapaz, bonito, ei. continua bonito. Quando era pequeno, não, mas os filhos dele são lindos, Não, você viu? eles são bonitos, uma família bonita. Família bonita. Meus amores, o que me faz feliz é quando em casa tá tudo bem. Tá, sabe assim, eu saio e volto Em pra ordem, casa, né? tá tudo bem. ordem, Tô bem paz. com meu marido, tô bem com. É só com meu marido mesmo. Minha sogra que tá em casa, tá tudo certo. Mas eu saio com uma sensação de assim, ai, que bom. E vou voltar pra casa e vai estar tudo bem. Que bom, Quando não tem problema pra resolver, quando não tem coisas pra administrar. verdade. E quando tem problema, a gente consegue resolver, né? Porque Mas se tem em uns que- casa tá bem, é bom É, demais. não, oxe, que aí tudo demais, né? deslancha. Perfeito. Você, Josemara? Confesso também que chegar em casa me faz muito feliz, viu? Aqui no trabalho também. Ver vocês, ó, puxando sardinha aqui, viu? Ver vocês me deixa muito feliz. Ah, bonitinha. Não tem como ser infeliz aqui, gente. É gargalhada atrás de gargalhada. Já Não, começa E na lá produção no ali? camarim. Eu sou Não é? muito feliz no trabalho também, muito Ah, feliz. demais. Fazer o que eu faço, as viagens, os congressos, as pregações. Eu amo tudo que eu faço. Se eu não amar, eu não faço. É isso. E a produção, meu amigo? Não, e na produção não, tem ali- produtores ali que também animam Menina, demais, ali né? é bom demais. E a gente, é cada resenha que sai ali na produção isso da é Leide. gostoso A gente demais. dá risada, a gente se diverte. É bom. E ao mesmo tempo, enquanto trabalha, lógico, O né? Vai ambiente é trabalhando. muito bom. É muito bom. Deixa viu? É tudo uma parceria, mais uma leve, amizade. né? Importantíssimo Porque isso. a gente passa muito tempo trabalhando. né? Claro. Muito tempo do nosso Se dia, forem da nossa felizes, como vida, que fica? Chega em casa, aquela bagagem emocional descarrega na família, fica como, né? Difícil. Agora, olha que curioso. Você sabia que a felicidade tem um dia só dela no calendário? Pois é, dia 20 de março, na próxima sexta. A ONU criou essa data lá em 2013 para lembrar o mundo inteiro que ser feliz é coisa séria e faz toda a diferença na nossa vida. E olha que interessante, aqui no Brasil, a gente manda bem nesse assunto. Uma pesquisa mostrou que 83% dos brasileiros se consideram felizes. Já em relação ao mundo, essa média cai para 73%. Ou seja, mesmo com os perrengues, o brasileiro sempre dá um jeito de achar um motivo para sorrir. Mas na correria do dia a dia, você sabe, né? Não é tão simples assim. Muita informação, muita pressão e às vezes acabamos consumindo mais coisas que geram ansiedade do que alegria. Só que a felicidade não é só um sentimento bonito, não. Ela impacta diretamente a nossa saúde. E para entender melhor como isso funciona na prática, a neurologista Cristiane gravou um recadinho. Confere comigo aqui na tela. Oi, Jô, tudo bem? Bom, é um prazer conversar com você e um prazer falar sobre esse tema tão gostoso que é a felicidade, né? A felicidade nada mais é do que o nosso cérebro aí embebido a uma série de hormônios que dão essa sensação de bem-estar. Né? Então, são vários hormônios endógenos produzidos pelo nosso próprio corpo que podem dar essa sensação boa de felicidade. A dopamina dá aquela sensação de dever cumprido, de recompensa. Né? Então, se eu distribuo meu objetivo em metas pequenas, né? No meu dia, eu tenho que fazer um trabalho grande, mas eu vou dividir ele em pequenas partes. E a partir do momento que eu vou cumprindo essas metas, me dão essa sensação de felicidade. Né? Um livro, eu divido o livro em páginas, então eu tenho essa sensação mais vezes, né? E fica mais fácil de eu cumprir, de eu conseguir. A serotonina, ela já mantém essa sensação por mais tempo, enquanto a dopamina ela é uma felicidade mais imediata, né? A serotonina, a tendência é manter por mais tempo.
né? A endorfina já é o hormônio que diminui o estresse, a ansiedade. A endorfina, a gente fala que é o analgésico natural, então atua na dor, né? E como eu consigo endorfina? Atividade física, fazendo até pequenas caminhadas, isso já vai trazer uma sensação de felicidade. E a ocitocina, ela já está relacionada àquelas relações pessoais mesmo. Então, o carinho que a gente vai ter numa reciprocidade com o outro, né? Uma sensação de segurança nas relações sociais. E como eu consigo isso? Fazendo um carinho, um cafuné, dando um abraço nas pessoas. Então, gente, por aí vocês veem que não é tão difícil, né? Através de coisas simples a gente consegue fazer os nossos dias mais felizes. Obrigada, Cris. Muito bom, né? Eu confesso para vocês que eu sou o tipo de pessoa que pego minha agenda e coloco tudo o que eu preciso fazer. E quando chega no final do dia e tá tudo ali listado que eu consegui concluir, meus filhos, a alegria que eu sinto, a felicidade, começo até a cantar aquela musiquinha, Deus é bom para mim. Porque é maravilhoso essa sensação de você conseguir se organizar, fazer uma atividade física, poder abraçar quem você ama. E aproveitando o assunto, já quero lançar um desafio. Hoje, ainda hoje, viu? Tenta reparar em 3 coisinhas simples que te fizeram bem. Pode ser um chá, uma conversa, uma mensagem, um elogio. A felicidade, muitas vezes, não está somente nas grandes conquistas, mas nos detalhes que acabam passando assim, despercebidos. Então, não espere sexta-feira chegar para se lembrar disso. Comece hoje mesmo. E olha, fica aqui uma curiosidade. Você sabia que sorrir utiliza menos músculos do que ficar com raiva ou chorar? Ou seja, sorrir é uma economia aí de energia do nosso corpo. Fica a dica. Então, sorrir faz diferença. Agora, chorar, gastar toda a energia para chorar, que é isso? Não, bora sorrir. Coração alegre, Aformoseia o rosto. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vê nós como estamos bonitos. Olha aí, coisa linda. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê aquele close? Gostei. Deixa eu ver o seu sorriso aí de casa. Mostra os dentes aí. Deixa eu ver. Cadê? Que lindo, muito bem. Depois do almoço é bom você me dar aquela escovadinha, mas ficou lindo o seu sorriso. Depois do esquece, tira aquele alfacezinho que ficou no cantinho do dente ali, ó. Gente, não queria falar nada, mas desculpa, a gente também é um pouquinho sincero. Feijão. Tá boa, Jô. Obrigada, Josemara. Muitos sorrisos, muita alegria para você. Eu que agradeço. Um beijo para vocês, um beijo para você aí de casa também. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada. Jô. Que música você lembrou? Ser feliz é o que Deus prometeu pra você. Bonita. Muito mais. E a sua? Você então feliz, feliz, cada erro que tu prometeu. É uma coisa assim. Legal. Amores, pergunta do dia. Tem briga entre os irmãos aí na sua casa? O que você faz com a garotada quando estão brigando, quando está discutindo, quando vai para as vias de fato? O que será que acontece? Eles são ciumentos um do outro? Eles são implicantes? Eles se beliscam, se socam, se espancam, se gritam, mãe, e você não sabe o que fazer? Conta pra gente como é essa experiência aí na sua casa, se há essa experiência na sua casa, 983 1502 49. Vem fazer o programa com a gente. Eu lembrei de uma ocasião aqui, Darleide, que me marcou muito, viu? Que me deixou profundamente triste. Foi? Entre uma briga minha e da minha irmã, em que eu acabei tirando sangue dela, menina. Você acredita? Daqui a pouco eu conto, viu? Daqui a pouco eu conto. Puxa. Mas tá tudo bem, a gente Meu ama, viu? Meu irmão não fez isso comigo. É? Ele só acendeu um palito de fósforo, aí falou assim, sai, senão eu vou te queimar. Sai. Aí você duvidou. Sai, eu duvidei. Imagina, meu irmão não vai me queimar. Aí ele furou a minha roupa e queimou meu bucho. Meu pai, bem no bucho aqui, ó. Ai, mami, meu sonho é ter um irmão. Que tipo de irmão? Cuidado com esse sonho, viu? Olha só, para falar sobre essas e outras coisas aí também, para saber, né, como anda o nosso juízo aí depois disso tudo, a Cassandra Vargas, psicóloga, ela que faz atendimento com crianças e ajudando em todo esse processo de desenvolvimento também, tá com a gente. Cassandra, que prazer te receber aqui no Entre Família. Pode ficar à vontade Tudo bom, aí, Cassandra. Cassandra. Bem-vinda, querida.
Pode ficar naquela dali? Isso. Porque essa cadeira ali é toda especial do pastor Robson Aleixo. Quando ele não está, deixar, a gente... Não, então. ela é cheia de unção. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Menina, e de onde vem essa história de irmãos brigarem desde que irmão é irmão? Então, faz parte. Começa com Caim e Abel. Verdade, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí vem com aqueles outros lá que nasceu um puxando o pé do outro. Como é que é o... como é que é? Jacó. Jacó e Esaú. Exatamente. Ai, ai. Adão e Eva, só que se safaram desse momento. Verdade, os únicos. que Aí é tiveram mais a irmãos. relação ali É. do casal, mas não teve esse relacionamento aí. Vieram esses filhos e essa questão dos ciúmes, das brigas, existe de fato, né? E a gente vai conversar então hoje sobre esse assunto. Verdade. Até pra gente entender um pouquinho mais. Deixa eu contar aqui, antes de continuar, o que a galera ficou até na curiosidade. Como assim? Afinal, machucou a irmã, quase tirou assassino. sangue e tal. Pelo amor de Deus. Não, é que a gente tava brigando, aquelas discussões bestas assim de irmão, sei lá o que a gente tava fazendo ali. Aí ela saiu correndo, e no que ela saiu correndo, eu peguei, sabe aqueles quadros que você faz pra ver se a quina ali tá bem certinho, tá na medida certinho, não sei o quê. Meu pai tinha um que o cabo era de plástico e outra parte era de ferro, né? Que ele faz tipo um L. Aí ela saiu correndo, eu tava com esse quadro na mão, peguei e joguei assim, ó, no chão. Aí ele Não foi era pra pegar, Não, né? não era pra pegar, era só pra assustar, ó, joguei mesmo, viu? Aí no que ele foi rodando, bateu bem no calcanhar dela aqui. Menina do céu, cortou o Sangue pé pra dela. todo lado. Aí eu fiquei mal. Aí eu fiquei mal, e aí claro que levei aquela surrinha, né, da minha mãe. Mas, né, aí pedi perdão pra ela e tudo certo, viu? Mas é isso. Agora, contei, viu? O que é? É o ciúme entre irmãos que acontece? Por quê dessas desavenças aí que vão acontecendo? O ciúmes, ele está dentro aí do esperado, do desenvolvimento, né? Então, dentro das relações de convivência, um vai querer chamar atenção. E aí, nos estudos da psicologia, a gente tem uma psicóloga que estudou essa parte do desenvolvimento, a Judy Dawn. E ela, estudando sobre as relações, ela é uma psicóloga que estuda a parte socioemocional, cognitivo. E aí, num dos estudos sobre famílias, relacionamento aí de irmãos, ela destacou aí 3 pontos que eu achei muito interessante para trazer aqui para a gente conversar. E até a gente começar a pensar aí como que é na nossa casa as relações referente a como que eles se conectam, como que é essa intimidade entre esses irmãos. O segundo ponto é a competitividade. Como que eles competem diariamente, a todo momento. O terceiro ponto é a ambivalência, porque ao mesmo tempo que eles se amam, eles não se suportam. E certamente vocês têm filhos também, eu tenho filhos, eu tenho uma de 9 e um de 13, então tem dias, quando não todos os dias da semana, eles não podem se olhar, porque mãe, ela me olhou e aí já começou uma guerra, né? Olhou atravessado já é Já sinal era. Então, já faz parte. Agora, a gente tem psicólogos e estudos que trazem aí sobre essa questão. Até tem o Adler, ele estudou essa questão da ordem do nascimento. E ele até fala que o segundo filho tem mais essa questão de ser mais competitivo, apesar dele ser mais de cooperar. E depois dele vieram outros psicólogos que estudaram mais a fundo, foram para outras pesquisas, porque ele teve algumas críticas aí diante dos primeiros estudos aí que ele fez, que não era assim ou se era. E aí esses estudos demonstram essa questão dessa busca do afeto e da atenção que os filhos querem. E a gente vê isso muito na prática. Eu queria contar uma situação que eu tive com os meus filhos e foi até recente. Eles estavam fazendo uma atividade, eu mostrei para eles que eu vi num vídeo, eles acharam, vamos fazer, principalmente a menor de 9, onde a atividade era assim, a gente tinha lá na folha a metade de uma caneca e aí dizia, isso não é uma caneca. E aí eles teriam que fazer outro objeto e dizer que objeto era. Quando eles fizeram a atividade, vieram, e aí mãe, agora você escolhe qual é o mais bonito, qual é o mais criativo. Já passaram por essa saia justa? E você que está em casa já passou por esse momento? Aí o que eu fiz? Eu olhei e quando você olha para um desenho da minha menina, ela tem uma parte onde ela fez uma narração. Não era mais uma xícara, era um regador.
Ela colocou uma menina segurando o regador, colocou coraçãozinho, a questão, né, toda afetiva, e estava regando ainda um canteiro ali com plantinhas. Então teve uma narração, então essa criatividade dela é desse sentido emocional que colocou ali no papel. Já o meu menino, ele foi mais estrutural, a ponto de quando eu olho para aquele papel, eu não vejo mais a metade daquela caneca, apesar daquela xícara, apesar de, se você olhar bem atentamente, ainda está ali. Mas ele fez um forno com tijolos, com detalhes. Então, eu pude ver que a criatividade dele é mais estrutural, né? Então, ele fez uma construção mais nesse sentido. E quando vem essas perguntas dos filhos, assim como eles dizem, qual é o filho que você mais gosta? Escolhe só um. Quem que você mais gosta? Eu ou a minha irmã? Eu ou o meu irmão? E a gente fica naquela saia justa. Mas por trás dessa pergunta, muitas vezes é para você reforçar e dizer, você ainda é importante. Qual é a sua função de filho aqui dentro dessa casa? E é muito importante a gente trazer. Então ali, com os meus filhos, eu trouxe exatamente isso, o que cada um tinha de único e deles. E aí, quando a gente tem isso, a gente não fala de igualdade, né? A gente fala de equidade nesse momento. Muito bem colocado. Tem que ter. Aí alguém vai dizer assim, porque ela é psicóloga. Mas mesmo para psicóloga, numa hora dessas, ela para e pensa... E agora? Como é que eu vou fazer nesse momento para que ela, com 9 anos, tenha compreensão do que de fato está envolvido aqui, e ele, com 13 anos, ou seja, quase um adolescente, daqui a pouco um adolescente, ou seja, nem para os psicólogos isso é fácil, porque você está falando de filho, né? Exato, E você no lugar de mãe. E Deus também vai dando sabedoria, né? Exatamente. Graças a ele. Graças a Deus. Meus amores, olha, vamos continuar estudando sobre relacionamento pais e filhos. Está aqui para você, ó, pais e filhos. Pais preparados, filhos de caráter. A gente aprende com Deus, aprende com todo o esquema de conhecimento, de aprendizado que nos é favorecido, mas em Deus é que nós temos sabedoria para lidar com as diferenças, com as semelhanças, com o desenvolvimento em todas as suas fases. Nós vamos ter que lidar com o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento da sexualidade de uma criança, e nem sempre nós estamos realmente preparados. E a gente se une a outras pessoas e ao conhecimento que está disponível para a gente ter ali uma bagagem para dividir e orientar os filhos. Aqui eu falo de sexualidade, eu falo de obediência, desobediência, o senso moral, o senso crítico, de espiritualidade propriamente dita, ou seja, na relação das crianças com Deus, como isso se desenvolve a partir dos seus pais. Nós vamos conversar aqui sobre o uso excessivo das telas e muitos outros temas, como também abuso sexual. Isto é para você que é pai e mãe e quer de verdade investir na educação dos seus filhos. Pais preparados, filhos de caráter, você pede agora pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Vai pagar por isso, Darleide? Não vai pagar. Tem algum requisito? Eu posso ser católico? Pode. Pode ser da Igreja Batista? Posso pedir? Pode. Sou adventista, Darleide, eu também posso pedir? Pode. Não tem distinção. Qualquer pessoa que ligar agora vai receber em casa, pelo correio, gratuitamente, a revista Pais Preparados, Filho de Caráter, um manual de educação para você. Nós vamos para o intervalo, diretora? Interações agora, você que está interagindo com a gente. Olha a Patrícia Abinal. Tá aí, ó, direto de Londrina, no Paraná. A Patrícia fala assim, ó, já foi bem pior. Hoje a gente quase não briga, mas quando acontece é por causa de dinheiro emprestado. Nunca devolve no prazo. Já é irmão Olha grandinho, aí, né? já é irmão grandinho que empresta dinheiro para lá, para cá. Daqui a pouquinho, ô Patrícia, obrigado aí pela participação, viu? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem outras participações também. Tem também por aqui, já, aquela criançada chegando para poder fazer aquele momento da encenação que eles estavam ensaiando. Eu quase que vim para apartar a briga aqui, puxar um para lá, outro para cá. Falei, opa, peraí. Mas já, viu? Depois do intervalo, a gente volta com muito mais para você.
Olha, gente de novo por aqui no seu Entre Família. Coisa boa, hein? Falando hoje sobre relacionamento de irmãos. E aí, já rolou muita treta entre você e seus irmãos? Conta pra gente aí. Ou você que tem filhos pequenos, né? Como é o relacionamento deles? Ou se já são grandinhos também. Conta como foi, como você lidou com toda essa situação aí também, tá? Manda pra gente aí no 129-8315-0249. A gente quer saber, tá? A gente quer saber de alguns conflitos e como vocês conseguiram lidar, né? O marido, a esposa, como conseguiram lidar com essa situação toda, como estão lidando. Ou se tem perguntas, manda, porque a Cassandra está por aqui para ajudar também respondendo. Eu Fechou? fiquei daqui pensando que quem tem conflitos ali entre irmãos, deve dizer assim, irmãos, 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 por que tê-los? Mas sem tê-los, como amá-los? É verdade, Não né? é? Nós vamos ali pro cantinho, porque aqui vai virar um set com a atuação de atores que vão trazer pra gente... profissionais, hein? Profissionais, exato. Pode vir, Profissionais. Cassandra. E aí eles vão encenar algumas situações da vida real. Aí nós vamos ver o que dizer a partir delas, tá bom, Cassandra? Ok. Fica aqui pertinho da gente, ó, fica aqui no meio. Fica à vontade, senta aqui comigo. Cadê a sua banqueta, Abinal? Ah, não, é que eu preciso crescer um pouquinho mais. Ah, tá aqui, ó. Tá Aí? aqui, Abinal. Ah, eu pego Aham. aí. Vem cá, Pronto. pega aqui, ó. E como é que a gente vai fazer agora na prática? É isso, nós vamos receber os meninos e eles já estão prontinhos? É só um que vai entrar primeiro, Bárbara? Tá bom. Só uma cena? Achei que era um filme de 3 horas. Cena, como é que diz? Câmera. Câmera, luz. Ação. Luz, câmera, ação. Plaquete. Ô, Gabriel, você pegou meu carregador de novo? Ah, só peguei porque o meu sumiu. Mas você nem pediu, meu celular tá quase sem bateria. Ai, Lara, você sempre exagera. Exagerada, você faz isso todo dia. Ai, só você acha que manda só porque é mais velha, né? Você acha que você pode fazer tudo só porque você é caçula. Ai, pelo menos ninguém fica pegando no meu pé. Sabe de uma coisa? É porque ninguém espera nada de você. De mim, sim. Meu Deus, me partiu o coração. Oh, meu pai do céu, vamos lá abraçar essas crianças. Ai, não faz isso. Pede desculpa a ele, pede. Beijo, meus amores. Obrigada. Vocês têm irmãos? Você- Eu tenho... A gente tem também, eu tenho 2. Tem 2. tenho E você... uma menor. É, tem a menorzinha. Tem essas coisas de briguinha em casa, não? Muito. Ai, às vezes tem, sim, viu? O Gabriel já... Bastante. Ui. Irmão, você tem irmão mais velho, é isso? Eu tenho 2 mais novos. Dois mais irmãozinhos novos. sim. Você que comanda ali então, né? Não, eu sou a mais velha, acalmou vocês aí, respeita a minha Ou idade. faz isso, ou eu faz isso que tento, fez mas- com ele aqui. É verdade. Eu tento, mas às vezes não dá muito certo. Porque eles Sério? falam, você é meu irmão, não tem que te obedecer nada, não. É. E qual a idade deles? O meu irmão tem 9 e a minha irmã tem 6. E você já teve que apartar a briga deles, separar eles brigando, alguma coisa assim? Ou um deles teve que separar você e algum deles O ali outro. que tava brigando? Como é que... Ai, eu já algumas vezes tive que separar eles. Porque eles têm uma idade mais parecida. E a minha, né? Ah, não, minha irmã tem 7, confundi. Eles têm 2 aninhos de diferença, então acho que eles brigam mais que eu com eles. Às vezes eu tenho que dar uma separada, mas aí eles me tiram, aí briga todo mundo. Mas a gente é mais de boa quanto a isso, que agora a gente tá crescendo, né? Mas antes era mais, mas agora tá mais de boa. Aí vocês chamam a mãe. Com certeza. Tem isso, pra eu não me envolver, pra eu não acabar ficando de castigo também. Aí a maioria das vezes eu sempre chamo minha mãe. Já pra explicar o que tá rolando aí, né? E o Gabriel? Quantos aninhos tem sua irmã, Gabriel? Minha irmã tem 8. 8 anos? Cara, tá grandona já. Tá. Briga muito contigo? Ela te incomoda muito, Gabriel? Ai, incomoda. Não, é porque assim, às vezes eu faço alguma coisinha brincando. Só que como ela é um pouco menor, ela não entende. Daí, É aquela incomodação de irmão que ama e quer, né, dar uma Ai, como ele é cutucadinha ali. vítima, tão tadinho vítima, da Lady, pobrezinho. tão pecado. Se a gente chamar ela aqui, ela vai dizer, é isso, meu irmão só quer brincar comigo. Ela faz nada, mas ele é muito chato, ele fica me incomodando. É muito interessante o que ele fala, porque quando a gente tem essa diferença, às vezes você vai falar num sentido figurado e ele vai entender literalmente. É e verdade, aí tem fica essa, bravo. né? Tem essa questão também, né? Cassandra, e sobre a cena que eles fizeram aqui? Então, no final eu achei até a frase ali, o peso dela carregando por ser mais velha, essa responsabilidade. E aí é uma questão de cuidado, desse manejo aí na relação, onde o filho mais velho
precisa ser visto, até quando está esperando o irmão, já começa aquela coisa, agora você vai ser mais velho, tem até aquela, você vai perder o seu lugar na casa. Então já começa muito antes essa questão e a responsabilidade, ou de ficar como cuidador. Claro que tem muitas vezes admiração pelo irmão. Mas ali, no momento da briga, o que a gente pode estar fazendo? O ideal é, eles brigaram, estavam ali trocando palavras e tentando articular alguma coisa. Estava crescendo, mas chegou uma hora que diminuiu, mesmo porque a gente está aqui numa encenação. Mas pode ser que lá na casa a gente precisa analisar se vai para briga, se um começa a bater no outro. Puxa o fio daqui para lá. Exato. Outra questão, os apelidos, humilhar, diminuir, porque aí a gente tem uma questão psicológica. E aí passa a carregar isso até a vida adulta, Tem, né? tem alguns tópicos aqui, inclusive, para a gente poder passar por eles, que entra bem no que a gente está falando, né? Pausar, não... Pausar, não reagir impulsivamente. Na hora do embate. Fight ali, né? Do fight. Do conflito. Do conflito. Parar. Exato. Para não escalar esse conflito, a primeira coisa a gente precisa colocar é esse limite. O adulto que chega e coloca, né? chega e coloca Porque eles esse vão ter limite. noção, né? Não, tá na hora da gente parar de Não, discutir. é claro que não, com certeza não tem, né? mesmo. Então, e aí a necessidade de cada um ir para um lado, muitas vezes esse pai vai, escuta um, depois escuta outro, porque quando eles estão juntos não foi bem desse jeito. E um fica falando por cima do outro e aí já viu aquela história, né? Exato. Então, você escuta, você coloca primeiro, separa, coloca esse limite, olha, isso que você fez, você tem que colocar, não é correto, não é isso que se espera na questão ali. Você não tem o seu carregador? Cadê o seu? Provavelmente tem, né? Cada um tem o seu naquele momento, então para a questão de emprestar, ele está usando nesse momento. E aí é interessante que por mais que seja difícil lidar para os pais com esses conflitos, é aí que vai aprender a ter habilidades sociais para poder enfrentar lá fora. Porque se o colega está usando aquilo, você vai e puxa da mão, vai ser diferente fora de casa. Como que você vai lidar com essa situação. Então, na hora que você tem um conflito, eu sei que eu falando assim, né? Porque quando tem na prática, eu tenho dois. Quando eu falo, nossa, a teoria é tão mais fácil. Imagina. Porque na prática, você vai ali e você às vezes está cansado, chegou o final do dia. Exato. Por isso que, além dessa fala que a gente está falando dos ciúmes, desse cuidado com os filhos, é cuidar de quem cuida. Porque a gente tem que estar bem para poder os filhos estarem bem, né? Exatamente por isso, a primeira lição da revista Pais Preparados é direcionada aos pais. Maravilha. Porque a gente precisa ter esse olhar muito acurado sobre os pais, do seu estado emocional, mental, das suas questões também, que são evocadas nesse momento. Quem sabe também alguém que tem alguma dificuldade com os irmãos e não quer que isso seja reproduzido nos seus filhos. Mas, de qualquer maneira, cabe a nós, olha ali, exatamente o que faremos por nossos filhos. A lição número 1, isso é tratando sobre os pais. Aí depois a gente passa a falar dos filhos. Mas vejam bem, de qualquer maneira, não tem como nós fugirmos de sermos nós quem vamos fazer a mediação e que essa mediação seja devida. Uma criança, agora há pouco nós ouvimos o Gabriel falar a respeito da sua irmã, que às vezes ele faz uma brincadeira e ela não entende. Por quê? Ela é mais novinha. A compreensão de uma criança vai sendo camada sobre camada. Ela não entende coisas que noutra fase entenderão. Nesse momento, nós vamos precisar ser muito cuidadosos, porque a criança, ela não tem ainda um senso absoluto do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é justo, porque ela está ainda em movimento ou sendo movimentada pelo egocentrismo. A criança só alcança o que ela sente, o que ela acha na interpretação do universo dela. Então, nesse momento, se os pais não sabem fazer uma boa mediação, considerando as fases, a idade, o tempo, a compreensão da criança, em lugar de a gente ajudar, nós vamos atrapalhar em muito, porque é com a gente que eles vão aprender a administrar problemas, a entender o que é certo e o que é errado, a pedir desculpas quando reconhecer. Então, somos nós. Muita atenção para isso. Ali tem um outro passo. E aí, Gabriel? Assim, Anotou, né? Ouvir os dois separadamente. Como que é esse momento, assim? O que esse pai e essa mãe vai ouvir dos filhos? A versão de cada um. A versão de cada um, Se exatamente. colocar junto, vai ficar aquele fala-fala. Deixa nem falar. Não deixa nem falar. E tem outra questão. Às vezes, claro, você vai ouvir e aí depois, quando você vai falar, ele ainda está
no estado basal dele não baixou, ele tá com as emoções aí exacerbadas e aí não vai conseguir ter uma comunicação. Então, o ideal é você assim, olha, você vai precisar se acalmar e aí a gente volta a conversar. Então, separou, mas ele ainda tá e ele tá com a raiva. E a raiva é uma emoção que todos nós temos. Então, nesse momento, seria interessante você já ter recursos para colocar essa raiva para fora de forma que não se machuque e não vai machucar o outro. A gente precisa ter isso muito claro. Nesse momento, ele pode ter algo, muitas vezes até conversando com os pacientes, quando a gente tem uns que vão lá e gritam na almofada. Eu vou confessar que lá em casa a gente tem um saco de boxe e o meu menino vive socando a esse saco de boxe. É maravilhoso. E tá ali ficando na fortinho adolescência. E ele quer, toda vez vai lá. Então, principalmente no final do dia, ele chega da escola, nem tá querendo, tipo, porque aí ele não passou, ele faz o bilíngue, então ele fica o dia todo praticamente lá na escola e quando chega não tem nem essa coisa de questão da tela demais, porque ele ele põe uma música e ele vai lá socar para liberar já isso. colocou a foto de alguém lá para representar ou não? Nem dá ideia, né? Às vezes a gente que pensa muito isso, porque a gente tá com uma raiva e é importante a gente colocar, rasgar o papel, né? Hoje eu vejo, a minha menina tem um kit lá de squish, então ela aperta aquele squish, usa recursos aí que podem estar ajudando. Agora, enquanto você falava, Darleide, também tem algo fundamental que o Daniel Silverman fala no livro dele, da conexão, esse momento de conexão, o toque. Exato. A hora que você toca, né? Quando você tem uma criança que ela não consegue nem dizer o que ela está sentindo e você acolhe, coloca ela no colo, depois da calmaria, aí você vai explicando, olha, você não pode fazer isso, você jogou os brinquedos, agora é hora de guardar, você não vai deixar de colocar o que você precisa que ele faça. A gente não está, muitas vezes, e eu coloco muito, eu tenho nas minhas redes sociais um material direcionado para os pais. E muitas vezes tem gente que vem e fala assim, mas aí você vai deixar, quero ver lá na frente o seu filho, porque não entendem que nesse momento que você está acolhendo, você não está dizendo que você pode fazer o que você quiser. Você está abraçando o indivíduo e não o comportamento. Exato. É o que Deus faz com a gente, ele vai né? ser mudado. Como É o que Deus faz com a gente, né? Ele acolhe o pecador, e não mas o pecado, ele e a gente deixa tem que claro. separar e sabendo que quando eu acolho o indivíduo, quando essa graça do abraço me acolhe, o comportamento ele vai ser mudado justamente por se sentir pertencente a alguém. Alguém me olhou, alguém me deu atenção, alguém me deu carinho. Então o comportamento vai ser mudado muito mais facilmente. E, Darleide, eu atendo muitos adolescentes. E aí, quando chega na adolescência, os pais não tá conversando comigo. Justamente porque a hora que fala, não escuta, só fala, você devia ter feito isso e só tá ali, não para ouvir, não tem essa conexão. Então, você já vai criando. E se isso não acontece na vida aí de quem está assistindo agora em casa, sempre é tempo de começar. Sim. E agora é o momento, você pode começar a tentar, vai colocar em prática a partir de hoje. No jantar, a hora que seu filho chega aí da escola, primeiro, respira, conta até 3. Se não dá até 3, conta até 10. Escuta o que ele está falando e depois você fala. Você não vai deixar de, assim, ele vai fazer o que quiser. Não é isso. Mas escutar faz muita diferença. Até para você saber o que dizer assertivamente. A gente, Você com quer falar regulação, primeiro? a gente se regula e a criança automaticamente mas eu não consigo, se vira. Mas você aprende. Você que é um adulto da história. Exato, gente. E se está resolve aí, difícil, busca uma ajuda de um profissional. Tá aqui a Cassandra. E a revista Pais Preparados. Filhos de Caráter Exato, ou também. literatura, tem muitos recursos aí. Ensinar a resolver. Aí fecha com esse, né? Ensinando a resolver o problema, o conflito. Sim, exatamente. Você pode estar fazendo até uma encenação. Eu lembro quando meu filho ele era menorzinho, eu fiz psicologia quando ele já estava maior, quando a gente morava em Brasília. E ele teve muitas questões, a gente era chamado na escola, e aí para entender o contexto, e era a sabedoria de Deus mesmo, nesse momento, porque eu não sabia o que fazer, a gente só chega, e aí, nossa, ele brigou de novo, teve essas questões lá na escola, ele, na impulsividade, resolvia a coisa na briga, e aí a gente fazia uma encenação, onde primeiro ele era ele mesmo, eu era o colega, ou o inverso, e a gente fazia essa dramatização. Então, existem várias formas e depende aí da idade que você vai estar tentando resolver. Porque dependendo da criança que está lá do outro lado e da situação,
aquilo vai ser mais assertivo, ou talvez ele vai tentar fazer e não deu certo, né? Porque... E aí Cada a gente tem vai suas- ver a situação, o momento, o que acontece na situação, mas precisa ensinar. Né? Então, recapitulando, pausar, não reagir impulsivamente. O que pode acontecer muito facilmente se os pais estão estressados, cansados, querem resolver, cala a boca, menino. Ouvir os dois separadamente, acolher cada um pela idade, pela diferença, por ouvir mesmo a versão de cada um. Criança não é assim, criança não sabe de nada. Criança sabe, ela está falando de algo que está doendo nela, por impulsividade, por egocentrismo, que seja, mas é da criança, é o conteúdo dela. Depois, você vai aproveitar essas oportunidades para ensiná-los a resolver problemas. Vai ajudá-los a pensar sobre os próprios Exato. comportamentos, pensar sobre o outro, pensar em respeito, pensar em atitudes, gestos de respeito ao outro, de se posicionar também. Olha, filho, você está certo. De fato, nós podemos identificar que o outro errou com você. Mas quando alguém erra com a gente, como é que a gente pode fazer? Aí Aí vem a você pode empatia, chamar né? empatia, você busca Jesus, você busca a palavra, você vai ampliar o leque de compreensão da criança. Isso é aprendizado. E- Nós vamos voltar para ali o nosso E é cantinho. até legal que isso é um aprendizado que leva para a vida toda, né? Exato. Se na infância não for moldado esse caráter, a criança vai... Sim, né? Exatamente. E tá difícil, vamos orar aqui juntos por essa situação. Deus vai dando sabedoria, né? Verdade. Exatamente, Cassiano. Olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem por aqui um momento onde nós vamos conhecer a história de dois irmãos, mas não pequenos, mas sim adultos, tá? Fica com a gente aí. Quem de vocês pode chamar o intervalo? Ou os dois juntos? O que vocês acham? Vai, No já? No já a gente chama intervalo, então. Vai lá. Ali, ó, a câmera é aquela dali. Câmera Câmera 1, um, essa aqui, daqui, ó. ó. A Darleide e o Abinal ali, ó. Mas bem mais bonitos. Aqui, meu amor, Aqui, desse daqui. Isso. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Vem intervalo! De volta no seu Vamos. Entre Família, bem-vindos. E a conversa hoje por aqui é sobre irmãos. Aí a gente está falando de brigas de irmãos pensando crianças. Menino, mas eu fiquei sabendo que está explodindo ali de histórias dos adultos falando da relação deles não com é? os irmãos também adultos, o que é muito interessante, né? Porque- A sua experiência. E até assim, ó, porque as crianças, às vezes, eu digo por mim, pelas minhas irmãs lá também, a gente brigava, mas daqui a pouco tava de boa. Aham. Né? Agora adulto, menina, aí briga, fica 1 ano, 2 anos sem se falar, Verdade. aquela coisa. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, saber perdoar mais rápido, esquecer mais rápido as coisas. Eu não tenho muito problema de esquecer, Isso eu é bom. esqueço rápido, né? A Binal é uma pessoa que perdoa. Não, eu esqueço. Eu esqueço. Não é ué. exatamente o perdão que vem primeiro. Mas também tem aqueles casos de irmãos que se distanciam pela vida, pelas demandas todas, vai embora, mora em outro lugar, não convivem muito. Tem N situações envolvendo irmãos assim. Tem interação, diretora? Vamos lá, vamos saber por aqui, ó. Até falando em esqueço, minha irmã mandou mensagem ontem para vir para cá final de semana. Eu esqueci de responder. Ela mandou mensagem perguntando se poderia vir. Jô, beijo, te amo, viu, maninha? Pode vir. Pode vir, tá? Pode vir, não tem problema não. Pra que Mas esqueci resposta mesmo. melhor que essa? É, menina, ontem ela me mandou, agora que eu lembrei. Falei, meu, eu esqueci de Pode responder. vir, mana. Tá perdoado. É. Clara de Osasco, São Paulo. Boa tarde, queridos. Muito obrigada. Somos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. Lá em casa também. Eu sempre fui a mais briguenta, mas sempre fomos unidos. Percebo que a minha mãe prefere a minha irmã. Ih, lá vem. Mas nunca tive competição ou ciúmes. Até gosto que a minha mãe trate ela muito bem e que ela não passou pelo que eu passei. Aí aqui a gente vê assim uma tretinha lá no íntimo, né? Minha mãe prefere e tal. Mas tudo bem, não fiz questão. Eu bem, ela não entendo, até passou o que eu prefiro. passei. Mas tem uma queixa. Eu até entendo, é interessante, né? Ela colocou até entendo e aceitou essa posição dela da vida. E ela fala ali porque ela não passou pelo que eu passei, porque provavelmente ela teve alguma demanda maior e Exato. teve essa tensão. E é muito comum. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu criei igual. Criou igual. As pessoas não são iguais. Não tem como criar igual, né? Fora que quando chega o filho, o mais novo vai chegar, e aí o mais velho, a posição, as funções ali na família. Então, toda essa questão, o remanejo da rotina, não vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que ter uma nova adaptação no trabalho, vai parar, não vai parar, tem muitas questões. Então, não vai ser igual. Não vai. É verdade. Beijo, minha querida. Obrigada pela participação aqui com a gente. Quem Tem mais? um vídeo aqui. Tem vídeo? A produção disse que é pra gente assistir, prestar atenção. Vamos ver. Ah, vamos assistir agora.
Solta. Ah, eu ia falar desse vídeo. É um bebezinho ali? Esse vídeo é demais. Vamos Mas ver você se a vai gente ver. consegue. Agora. Foi. Por que tem 2 bebês? Mamãe, pega um papai e pega o outro. Meu! Quem vai? Eu! Ah. Eu vou pra onde? Ô, pecado. Eu achei Nasceram demais mais esse 2 bebês. Tem só o colo do papai e da mamãe. E eu vou pra Eu vou pra onde? Pecado. E isso é algo para se pensar, né? A criança que tem o seu lugarzinho. Eu lembro comigo, quando a minha irmã foi nascer, ou antes disso, durante muito tempo, meu pai ficava dizendo, vai ficar debaixo da cama, vai Então, perder povo o seu tinha muito lugar. dessa, né? Minha mãe vai perder o seu Vai lugar. perder o E assim, reinado. meu Deus, quem é esse ser que vai chegar aqui na minha casa e tomar meu Tomando lugar? tudo. Eu com 6 anos de idade, eu vou perder tudo. Mas aí que quando a minha irmã nasceu, eu me apaixonei, né? Me apaixonei. Não deu certo, viu, papai? Não deu certo. E é interessante o tamanho desse menininho e a gente já vê a cognição que ele já fez essa relação. A gente não sabe se é só um recorte ou se alguém disse algo para ele associar que tem 2 bebês, papai e mamãe, e eu. O que vai ser de mim agora? E esse envolvimento agora? Não, a gente vai, como é que vai ser a rotina, colocar até... Posso falar sobre algo que a gente pode colocar em prática? Quem está esperando aí o segundo filho, para colocar junto antes mesmo na rotina, você pode ter uma boneca onde você vai fazer, com essa boneca, você vai fazer de conta que é o irmãozinho ou a irmãzinha. E aí juntos, olha, agora ele dormiu, faz de conta que dormiu, vamos colocar no berço e a gente fala mais baixinho e você vai explicando antes mesmo da chegada do irmão, porque aí você já está fazendo uma preparação para a chegada do bebê. E também pequenas ajudas com muito cuidado para a responsabilidade, que quando a gente fala, você é o irmão mais velho, e a gente tem uma questão até de regressão que a gente vê muito comum, quando você tem os irmãos que volta a usar chupeta, volta para as fraldas, vai urinar à noite novamente ou até durante o dia, quando vê vai ter os escapes. É natural isso acontecer. E aí a fala também mais infantilizada, né? Quando vê ele estava num desenvolvimento, de repente ele volta. Mas tudo isso é uma forma de tentar entender qual é o meu espaço agora aqui. E aí é esse acolhimento que a gente vem falando desde o início aí do programa, de você tem o seu espaço, né? E a gente tinha antes, a educação era muito mais da brincadeira, a gente tinha. Que hoje a gente vê isso um pouquinho de uma forma diferente. Porque também se é mais pontual, ok, você, por exemplo, falou a questão que sua mãe falou, quem sabe, né, você não levou isso para a sua vida ou algo que você depois foi passando, mas para algumas pessoas, conforme isso é falado e falado, vai ficando e ela vai aí internalizando. Mas tinha outra coisa também que meu pai ficava falando assim, é seu irmão mais velho, tem que obedecer, tem que obedecer. Aí ele tinha o direito de me bater, ele tinha o direito de brigar comigo, ele tinha direito, porque o direito que meu pai deu, da história do filho primogênito. Sim, que mas tem para fazer essas coisas... Podia ser o irmão mais velho para cuidar, para dar colo, para fazer denguinho. Tinha que ser para brigar, papai? Tô aqui cobrando meu pai. Boa. Chegou o momento da cobrança. Vamos embora, tem um VT agora, ou mais um VT pra gente assistir, vamos ver. E agora nós vamos conferir a história do Christian Lopes e da sua irmã Suzane Lopes. Eu ouvi falar que eles têm uma conexão ímpar de irmãos, hein? Vamos conferir? Vem cá. E é isso! Tudo bem? Tudo bem? Licença. Nossa relação de irmão hoje é boa, né? Não é boa, é excelente. Aí sim. A gente é parceiro, né? A gente tem uma parceria muito boa. Nem sempre foi assim. A gente brigava muito. Eu queria sair com ele, ele não deixava. Não deixava. Era um problema. E ela era bem chata. A verdade é essa. Minha irmã era... tanto, Não, vai. quando ela era menor eu achava ela muito chata. Só que tipo assim, você vai crescendo e aí tem muita mão da minha mãe, que você vai crescendo e ela ia falando, ó, a chatice dela vai passar. Você tem que ter uma maturidade pra entender isso. E aí você vai melhorando. A diferença de idade entre Suzane e Christian é de 2 anos.
mas a mãe dele sempre incentivou a parceria e cumplicidade. Eu já estava indo para o ensino médio, ou no ensino médio, eu não lembro, que foi quando a minha mãe sentou e falou, ó, você é o irmão mais velho, então eu já vou falar rápido com você, a sua irmã está passando por um período muito chato, que é a adolescência, mas ela vai passar, e aí melhore, entenda e ajuda ela. A gente precisava ser amigo, né? Ela fala, vocês precisam cuidar um do outro, porque o mundo, você não pode contar com todo mundo, né? Mas com seu irmão, você tendo seu irmão, você vai poder contar com ele sempre. Aí teve um dia que a gente sentou pra conversar, né? E aí a gente conversou e falou assim, bom, a gente vai selar uma paz aqui. E aí desde então a gente ficou amigo. Dona Creuza aconselhou seus filhos por muitos anos e pôde ver a amizade nascendo, crescendo e se fortalecendo a cada dia. E ela falava que ela sabia que quando a gente ficasse mais velha, ela não ia estar aqui. E ela sempre falou isso. Eu não vou estar aqui para cuidar de vocês, então vocês vão precisar cuidar um do outro. E pra gente, a gente sempre falou assim, nada a ver, né? Que história, nada a ver. Minha mãe não vai sair daqui, vai embora tão cedo. E aí, em 2021, a gente teve esse baque. E aí, pra gente, falou assim, nossa, ela criou a gente pra esse momento, assim, pra gente estar unido. E eu acho que o que não deixou a nossa família rachar foi essa amizade. Ela falava assim, ó, quando você tiver um problema, você não vai precisar de correr ninguém, não vai precisar de correr atrás de ninguém, porque você já tem na cabeça quem? Seu irmão, tá ali do lado. E ela falava que o papel nosso como irmão é se ajudar. Graças a tantos conselhos da Dona Creuza, hoje os irmãos são que nem queijo e goiabada. Eu falo com ela quase todo dia, e quando eu não falo, eu ligo pra ela e falo, dormiu comigo? Não dá bom dia? Qual foi? E aí ela sempre... A gente se fala todo dia, né, na verdade. Quando a gente não se vê pessoalmente, porque ele trabalha em outra cidade, então é uma correria, mas a gente usa o mesmo carro, né? Sim. Então, eu escuto o barulho do portão, eu corro lá na frente, eu falo, e aí, tá vivo? E aí, mas a gente se fala todo dia. Geralmente chamada de vídeo, a gente liga pra contar qualquer coisa, né? Sim, até porque a gente faz muita coisa junto. Até treinar, a gente treina junto, então a gente... saída, geralmente, a maioria dos rolês a gente tá junto, então são muitas coisas. Isso é importante, a gente vai muito no mercado junto, muito. Suzane e Christian são vizinhos e muito ligados. Então, eles têm vários combinados que super funcionam. Todo sábado a gente almoça junto, eu cozinho. Aí quando eu preciso de um motorista, ele dirige. Às vezes ela fica brava. Ela fala, só eu cozinho, é brincadeira. Só eu que faço as coisas aqui. Enjoa, né? Mas olha, ela tem que lembrar que o talento do alimento foi pra ela. Ela cozinha muito bem, eu lastimavelmente. Então, pra isso que serve o iFood, eu compro. Ele geralmente fala assim, olha, o que eu tenho que fazer pra não cozinhar? Aí eu falo, pagar? Ele fala, então eu vou lá comprar. Aí ele compra as coisas e eu faço. É justo. Suzane é casada e Christian ainda não, mas ela comenta que isso não afeta o relacionamento deles. Graças a Deus, o meu marido, o João, ele se dá muito bem com o Christian. O Christian respeita muito o meu espaço, respeita o espaço da minha casa, a autoridade do meu marido, mas eu sei que eu tenho meu marido e tenho o meu irmão. Né? Quando eu preciso, quando meu marido não tá, tanto que esse ano que passou, meu marido sofreu um acidente e a pessoa que me ajudou, me segurou foi meu irmão. Foi atrás, foi pro médico comigo. Então, é uma bênção poder ter essa amizade do meu irmão e ainda o meu marido. Pra mim é engraçado, né? Porque é bom, porque eu posso... Como eu não sou casado, eu sou solteiro, eu posso ir embora a qualquer momento. Então eu venho, falei, ei João, ei Suzane, vou ali, como um negocinho e ó, linha. Ele tá acostumado com isso, né? Mora na mesma rua. Que amizade linda, né? Do Christian e da Suzane. Mas agora eu trouxe um desafio para eles. Sabe aquela brincadeira que você fecha os olhos e aí eu vou fazer algumas afirmações e eles têm que apontar para quem que eles acham que tem mais a ver. Vamos testar a conexão entre esses irmãos. Você mentir. Essa é bem pra descontrair mesmo. Não é. É a verdade. É a verdade pela verdade.
Vamos lá, a primeira, hein? Quem é o mais teimoso ou teimosa? Já! Podem abrir, entraram em consenso. Eu abri antes. Muito mais. Quem demora mais no banho? Quem acorda mais tarde? Quem esquece as coisas com mais facilidade? Quem é o mais dramático? Quem é o mais organizado? Quem se mete mais em confusão? Quem fica mais tempo no celular? Nossa, dá uma briga boa, hein? Mas Tá. E por último, quem sobreviveria menos tempo sozinho em casa? Beleza. Acabou, podem abrir. Duvido! Você falou que era eu! Duvido! Não faz nem comida! então, mas eu compro. Que manhã prazerosa passei com esses irmãos super divertidos. E que fique de lição para nós. Vamos valorizar os nossos irmãos. Sempre há tempo de se aproximar. Quem sabe até você não desenvolve uma parceria tão leve e profunda quanto a deles. Minha irmã é minha melhor amiga, né? Porque, pensa, as amizades, eu tenho muitos amigos. De verdade, eu tenho muitos amigos. Só que todos eles têm uma barreira. Todos os amigos seus têm alguma coisa. Só que com ela não. Se eu precisar de resolver um problema, é com ela. Se eu precisar de ver alguma coisa, é com ela. Porque exatamente eu tenho essa segurança de que ela vai me olhar com a visão certa. De quem eu sou, de como eu sou, de tudo isso, entendeu? Não uma visão já que eu passei pra ela. Uma visão que ela cresceu comigo e enxergou isso. Meu irmão hoje pra mim é um porto seguro, né? A gente nunca imaginou que quando a gente crescesse, a gente não teria a presença da minha mãe, né? E com essa amizade, ele me levou assim para momentos de acolhimento, de cuidado. Então, sempre que eu preciso de um refúgio, de alguém que me entenda, que entenda as minhas dores, que sabe como eu sou, conhece minha essência, né? E meu irmão é tudo isso. Que demais, né? Um abraço para a Suzane e para o Christian. Tive o privilégio de trabalhar com o Christian na rádio Novo Tempo aqui por um bom tempo e é um cara sensacional mesmo, viu? Já a Suzane, convivi pouco com ela, mas também a gente já sentia esse carinho muito especial que os dois tinham, né? Um pelo outro. E bolo, viu? Ela faz um bolo maravilhoso. Sobremesa, sensacional, viu? E é tão bonito a gente ver isso, esse carinho, essa parceria dos irmãos. Porque chega uma hora que as brigas, né, elas acontecem, lógico, lá mais no começo da infância, mas depois vem essa parceria, vem esse momento especial que é o que eu tenho com as minhas irmãs também, e isso fortalece os vínculos, né? Eu achei interessante ali que a mãe teve um papel fundamental naquele momento, e algo que a gente falou vem casar exatamente o que a gente está falando, essa importância da mãe falar que eles poderiam ser muito amigos, e realmente hoje a gente vê isso se concretizando, né? Verdade. Parece um afeto da mãe que transbordou para os filhos, né? Que os fez unidos no amor que a mãe transmitiu e se consolidou, especialmente quando a mãe faltou. E agora são dois amigos, dois parceiros para a vida. Ele diz que tem muitos amigos, mas nenhum amigo é como a sua irmã. E ela certamente diz a mesma coisa. Faz bolo gostoso, jogou na cara que ele não cozinha. Ficou de mão, cresce, mas fica lá, né? Esqueminha de irmão. Meus amores, então... Dá para a gente pensar nas relações pessoais, em como a nossa dinâmica de família aconteceu ou está acontecendo. Quem já é adulto, muita coisa está feita. Agora precisa reparar, pedir perdão, reconsiderar quando houve alguma ruptura nessa relação. Mas quem tem filhos pequenos já deve ouvir histórias como esta e pensar: quero isso para os meus filhos. O que eu posso fazer?
Como é que eu vou contribuir para que os meus filhos cresçam com este sentimento de que são pertencentes um ao outro pelo sangue, pelo compromisso com a vida, até na continuidade da família. Pais preparados, filhos de caráter, é essa semente que nós acreditamos que pode frutificar para a vida. As bases, os primeiros tijolos, a maneira como nós vamos construindo o relacionamento, pais e filhos, orientando, ensinando, trazendo à luz aquelas questões que são mais difíceis. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu fiquei sabendo que um dia desses, uma mãe ligou aqui na Novo Tempo e fez uma reclamação. Ela disse, não pode. Vocês falaram aí sobre um assunto e está agora aqui a minha filha perguntando o que é. Não pode. Pode, meu amor. O que não pode é nós deixarmos que os de fora falem aquilo que nós dentro de casa já deveríamos ter falado. Uma criança com 9, 10 anos de idade, você não pode achar que ela vai ouvir falar de sexualidade e não vai perguntar nada a respeito. Ela vai perguntar de você e quando perguntar de você, saiba o que dizer, como dizer. Aliás, até se antecipe, vá acompanhando, passo a passo, reconhecendo as fases, o momento, o vocabulário. E a gente ajuda você aqui. Pais preparados, filhos de caráter. Vai falar de sexualidade, sim. Como é que ensina seu filho sobre sexualidade? Como se proteger dos abusos, daqueles crimes violentos que a gente vê na televisão, muitas vezes crianças que são enredadas por esses criminosos. Quando as crianças são orientadas em casa, elas se tornam muito mais seguras, elas sabem se proteger. E o que mais que nós temos por aqui? Enfim, muita coisa boa para aprendermos juntos como família. O WhatsApp para você receber em casa a sua revista pelo correio gratuitamente é o 98244-4449. 98244-4449. Vamos juntos fazer famílias fortes, famílias felizes. Excelente, tá aí, viu? Daqui a pouquinho o pastor Lucas, ele que atua também no departamento de web aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Já ele vai estar com a gente por aqui no Entre Família também, tá bom? Momento de interações agora, momento... no próximo bloco, né? Então tá, manda ainda, dá tempo, mas depois do intervalo a gente tem a sua interação por aqui no nosso Entre Família. Até já. Você sabe que a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela está aqui para poder levar esperança ao máximo de pessoas que a gente conseguir. Seja no Brasil, fora do Brasil, através da internet, através da rádio, da TV Novo Tempo, enfim, todos os meios nós queremos usar para levar essa mensagem de esperança. Mas quando a gente olha para o cenário à nossa volta, guerras, conflitos, pandemias e tantas outras catástrofes naturais, parece que o coração vai ficando, a gente vai se enchendo de tanta coisa ruim. Será que tem esperança em meio a tudo isso? E a gente está aqui para dizer que sim, que existe esperança. Para dizer que breve Jesus voltará. E os sinais que estão acontecendo são sinais que a Bíblia mesmo já havia predito que iriam acontecer. E aí você quer saber em qual momento dessa história nós estamos vivendo? Pois é, a Novo Tempo preparou um material e falta pouquíssimo para a gente finalizar e enviar esse material para milhares de pessoas, que é a revista Eventos Finais. Mas para que a gente consiga finalizar esse material, imprimir mais revistas, a gente precisa da sua ajuda. Você que já é anjo da esperança, faz as suas doações todos os meses, nos ajudando a produzir, a manter a Rede Novo Tempo, produzir materiais, manter a Rede Novo Tempo. A gente pede para que, se você puder, nesse mês de março, você faça aquela doação extra, para a gente poder produzir mais esse material. E para quem ainda não é anjo da esperança e quer fazer parte desse ministério ou nos ajudar, nos apoiar com essa campanha do mês de março, você pode também fazer a sua doação agora mesmo, através da chave Pix, que aparece agora na sua tela, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é a chave Pix para você fazer a doação de qualquer valor e nos ajudar a produzir e enviar mais esse material para levar esperança a mais corações. Quer conferir uma chamadinha do que vem por aí através desse material? Confere comigo. As potências mundiais não chegaram a um acordo. O pior deve acontecer nas próximas horas. Nos últimos dias surgirão sinais e falsos profetas, mas você não precisa viver com medo. O futuro já foi revelado. E neste mês, a sua doação ajudará a Novo Tempo a espalhar a verdade, através da revista Esperança Eventos Finais. Doe agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com.
Sou anjo, sou novo tempo. É isso, mais uma vez eu reforço a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Vem com a gente levar esperança para mais pessoas. Falando em levar esperança para mais pessoas, nesse momento eu convido para que some a essa nossa sala aqui o pastor Lucas, que está no Departamento de Evangelismo da UEB, levando esperança também. Tudo bem, pastor? Fique à vontade. E já fala para a gente um pouquinho, pastor, por favor, sobre o seu trabalho dentro do Departamento de UEB da Rede Novo Tempo. Certo. Ali dentro da UEB, a gente trabalha com vários pastores, né, atuando com o Departamento de Evangelismo Digital. Eu faço parte dessa equipe e o meu trabalho ali especificamente é justamente apoiar as igrejas aqui no território da divisão em questões de projetos envolvendo o evangelismo digital, e a gente também acaba atuando um pouco em outras áreas, né? Eu cuido da parte mais publicitária da esperança, então todas as campanhas que envolvem a divulgação, criando materiais também, ajudando na criação dos estudos, dos próprios roteiros, né, que a gente acompanha também dentro dos produtos da web. Então, cada dia tem essa dinâmica da internet. Legal. Muito bem, pastor. Bem-vindo. Vamos agora ao fogo, que é a hora de responder as perguntas ali de casa. E você participa com a gente, juntamente com a Cassandra, que está com a gente desde o comecinho do programa. Vamos lá. Primeira de hoje. A Grace, ou Grace, mas deve ser Grace Gabriela, de Campina Grande, Paraíba. Sou irmã mais velha de 3 irmãos e não lembro de brigar. Minha mãe foi mãe solteira e teve que trabalhar fora. E eu tomei conta dos meus irmãos. Hoje, aos 38 anos, tenho 3 filhos e há mais de 5 anos sou dona de casa em tempo integral e toda hora tenho que ser juíza, conciliadora das pequenas causas. O de 11 anos briga com o de 5 anos, a menina de 3 anos briga com os outros 2 irmãos. E há momentos que todos brigam ao mesmo tempo. Socorro! Ai, hein, Cassandra? Acontece, né? Acontece. Esse momento aí é uma grande festa, entre aspas. Né? Nós vamos ficar daqui na torcida orando por essa mãe, né? Exato. Vai dar tudo certo aí, minha irmã. Mas precisa colocar essa de 3 anos, de 5 e de 11. Então tem essa diferença aí, né? De 11 que acaba... Mas cada um tem as suas questões e traz aí no momento de 11 quer tá vivendo outro, né? Ou mexeu nas minhas coisas. Eu imagino mais ou menos um cenário desse estilo que geralmente é o que vem. E aí o que é pequeno não entende, foi lá e mexeu. Então realmente é importante falar, explicar e ser aí, como que é o termo que ela colocou, jurídico até? Pequenas causas ali, né? As pequenas causas aí. Ela também precisa cuidar dela mesmo porque é novidade pelo que ela disse. Ela falou, eu nem lembro de brigar, agora eu me deparei aqui com 3 que não param de brigar. Então, quando vem essa questão, vê se é contínua, se faz parte aí da rotina, como que está sendo essas brigas para ter esse manejo aí da melhor forma. Mas pelas idades a gente já vê que é normal. E até ver quem que manda ali nessa tropinha. Acho que é de 3 de anos. 3 anos. Porque os 2 são meninos e aí tem a de 3 anos que já deve colocar a mãozinha. Eu que mando aqui. Aquele jeitinho. Dá o tapa, esconde a mão. É verdade. Que as menininhas aqui. Parou. Como é que é? Pedir para parar. Quando professora, eu tinha uma aluninha chamada Samara. Ela pequenininha, coisa mais fofa. Aí um dia, Samara, senta, Samara. E precisa brigar? Precisa? Nem brigando, tá? Nunca Olha esqueci, isso. gente, tem, sei lá, 30 e precisa brigar? E precisa brigar? Precisa, tia? Precisa? Imagina, um pouco de gente. Você tem irmãos, né, pastor Lucas? Tenho 3 irmãs. E como é que as pazes lá, tudo ok? Não, tudo certo. 2 dessas irmãs são mais velhas, né? Okay. Hoje elas estão com 35, são gêmeas. E a outra é só por parte de mãe com 14 anos. Mas teve um ponto muito positivo, é que desde pequeno eu já aprendi a cozinhar e a limpar a casa justamente com elas ali no ambiente da minha mãe. Então, ter assim a presença de 2 irmãs me ajudaram a ser assim um adulto mais funcional pro meu casamento, principalmente. Legal. A esposa agradece. Sim. Legal. Muito bom. Quem mais por aqui? Vamos ver. Silvânia Porto. Somos 4 irmãos de 5 a 60 anos. Que até hoje, quando nos reunimos, sempre discutimos. A cobrança é sempre a mesma. Você não gosta de mim, gosta mais da outra do que de mim. E a verdade é que eu me identifico mais com uma das minhas irmãs. E a outra se identifica mais com a outra irmã. Ou seja, somos 2 duplas que não combinamos nas ideias, mas nos amamos. Aí fica 2 para lá, 2 para cá, né? Equilibrou pelo menos a briga.
Não é aquela briga desleal. Isso é um ponto que a gente precisa considerar normal, natural. Afinidades existem. É verdade. Eu não posso dizer porque eu não tenho muitos filhos, só tenho uma filha, mas eu imagino que entre 4 filhos, como a minha mãe tem, ela se identifica mais com um e com o outro, apesar de eu nunca ter percebido essa diferença assim, mas tem alguém com quem você se relaciona por fator humano mesmo, não é? Até porque a gente se vê muito nos filhos, o que aconteceu, essa repetição que a gente tem também no que eles vão fazendo, e a gente vai vendo algo muito semelhante até no que ele está tomando decisão. Que às vezes, dos filhos vai ser muito mais parecido nessa hora de decisão com o pai, a outra com a mãe, porque eles têm esses 2 exemplos. Então vai ter essa questão de afinidade mais naturalmente com o pai, com a mãe. Tem períodos que os 2 querem a mãe, os 2 querem o pai. E entre os irmãos também, como no caso deles, ele se identifica mais com uma, com a outra, por questão de personalidade. Exatamente, personalidade, assim como com amigos, a hora que se depara lá na escola, às vezes a gente fala, você tem que ser amigo de todo mundo, mas não tem como. Aí fica, olha, essa coisa do grupinho, mas vai ter o grupinho, porque conforme você vai entrando ali em acordo, em afinidades, e em casa vai ser a mesma coisa também, só tenho 2, mas eu imagino que essa questão aí de ter 4 e mais, que era extremamente comum antes, né, é bem por aí, então tá tudo dentro da normalidade. Alguma contribuição, Lucas? Tá tudo certo? Tudo certo. Eu lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe, ela tem muitos irmãos e eu lembro que eu até brincava com ela. Falei, nossa, mãe, em determinado momento acho que seus pais chamavam por número, não mais por nome, né? Então, quanto maior a quantidade de irmãos, assim, eu acho que a chance de criar esses subgrupos, digamos assim, de identificação é maior ainda, né? É verdade. Número 1, você tem que cuidar do número 12 lá. Do 12. Cadê o 7? Cadê o 7? Tá lá fora, brincando. Fez o 7 hoje. Não, é o 5. Era aquela confusão. Hein? Quem mais? Vamos lá saber quem. Anônimo. Ih, o negócio aqui é problemático, porque nem se identificar. Eu era filha única, mas aos 10 anos minha mãe passou a criar 2 sobrinhas que foram abandonadas ainda pequenas. Foi uma mudança muito difícil para mim. Tudo que era meu teve que ser dividido e isso gerou muita raiva. A gente brigava muito, eu cheguei a fazer coisas que hoje me arrependo. Com o tempo, minha mãe adoeceu e a situação em casa ficou ainda mais pesada. Só na juventude comecei a entender melhor a história delas. E hoje vejo tudo com mais empatia e arrependimento pelo que vivi e fiz. Mas é com o passar do tempo mesmo, né? Porque quando criança, chegam 2 estranhas, pega tudo que é meu. Como assim? E a criança naquela fase do egocentrismo ainda. É verdade. E essa questão, ela falou que hoje ela consegue compreender. Às vezes tem pessoas que chegam na vida adulta e se sentem muito culpadas, ainda mais que ela teve a situação da mãe ficar doente. E aí é de olhar que você era uma criança e dividir já com o irmão é muito difícil. Eu tive até um caso muito parecido que eu lembro de uma vez que a mãe levou e foi por pouco tempo, mas aí foi dividido no meu quarto, e depois, conforme a gente cresce, eu até ficava me culpando um pouco, porque, mas como assim? Eu devia ter sido boa, por que eu fui sentir tudo isso? Mas é humano, porque aquele era o meu espaço, e dividir. Então, depois, com o tempo, eu lembro que até exatamente isso, conversei com a menina que estava dividindo, que ela nem morava mais, foi para outro lado, e é realmente com a idade que a gente vai amadurecendo e, ao mesmo tempo, a gente não precisa carregar essa culpa, porque nós éramos, ou no caso dela, que é muito semelhante à história que eu tive, era apenas uma criança, né? E se acolher nesse momento. Exato. Verdade. Tocar a vida. Beijo, meus amores. Obrigada pela participação. Pastor Lucas, vamos refletir? Vamos lá. Veja, é muito interessante nós falarmos a respeito desse relacionamento, né, entre irmãos. E eu me recordei de um texto bíblico que está aqui no livro de Salmos. Salmo 133, verso 1 diz assim: ó, como é bom e agradável vivermos unidos em irmãos. É muito interessante nós refletirmos um pouquinho a respeito disso, porque uma das perguntas que eu sempre me fiz é qual era a importância desse tema para a Bíblia. E dentro da Bíblia existe uma importância muito grande para essa questão do relacionamento entre os irmãos. E por que há essa importância para Deus? Por que há essa importância dentro da Bíblia? Em primeiro lugar, é porque a família é um dos primeiros pilares da construção dos seres humanos. E entre o relacionamento dos irmãos, esse pilar ele é muito importante. É ali que o irmão vai começar a aprender a dividir, é ali que o seu caráter vai se formando, é ali que ele aprende um ambiente seguro a se frustrar, a compartilhar as suas alegrias, a apoiar o próximo em momentos de dificuldade também. Outro detalhe que eu gosto bastante desse texto é porque justamente aqui, dentro do
do aspecto familiar dos irmãos, é que a gente enxerga que o inimigo de Deus, ele também procura afetar esses relacionamentos. Então, se dentro da sua casa você tem a oportunidade de ter um relacionamento saudável, compartilhar momentos bons e também apoiar nos momentos de dificuldade, você terá ali um ambiente muito mais propício ao seu crescimento espiritual. Então, se você consegue proteger o seu lar, se você consegue proteger o seu relacionamento com os seus irmãos, eu tenho certeza que esse crescimento seu dentro da sua família, depois quando você sair de casa, quando você for construir a sua família, ele será muito mais baseado e você terá uma maior segurança. Porque em uma família em que os irmãos eles se dão bem, todo o cenário é positivo. Só que se em uma família esses irmãos eles não se dão tão bem, tudo isso acaba refletindo entre o pai, entre a mãe, entre a avó, enfim, os tios, os primos, aqueles que acabam frequentando esse ambiente. Então, que Deus possa te dar a sabedoria de saber passar por todas as fases da vida. Aqui a gente passou muito tempo conversando, dando várias dicas, colocando em prática alguns aspectos aqui que eu tenho certeza que vão contribuir para que você possa melhorar o seu relacionamento com os irmãos e, quem sabe, começar novamente, né? Não são todos que têm a oportunidade de crescer em um ambiente saudável, um ambiente em que as coisas são muito claras, mas há sempre uma oportunidade de recomeçar. E o nosso Deus é um Deus de recomeço. Então, que Deus te abençoe, abençoe o seu relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã e a sua família como um todo. Amém. Obrigado. Obrigada. Vamos de Pais Preparados, Filhos de Caráter. Uma das lições da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter é como ajudar o seu filho a ter essa relação com Deus, que é uma relação com o invisível, ser algo mais concreto possível na relação com seus pais. Daí, como nós pais, precisamos de uma conexão direta com Deus. Vamos estudar juntos sobre fé, amor, empatia, respeito, sexualidade, desenvolvimento e todos os aspectos da nossa experiência humana. Entre em contato com a gente, mande uma mensagem no WhatsApp 98244-4449. Vai chegar na sua casa de presente gratuitamente. Olha só, falando em presente, amanhã tem um Entre Família para trazer para você um presente. Como assim presente? Não, falar aí de uma ideia, uma dica de como facilitar a vida na cozinha. Olha só, cozinha que facilita a vida das mães, das donas de casa. Então não perca, viu? Essa é dica de ouro que vai chegar amanhã para você. Dos pais, dos maridos, da dos turma homens, toda, de todo da mundo, tropa. do menino. Valeu, Tchau. gente.